Eu aqui mais uma vez, sou o pastor Ed Carlos e hoje eu quero estar falando um assunto muito interessante e nesse assunto eu quero estar falando sobre a questão de como estudar a Bíblia. Nesse vídeo eu quero lhe dar 3 dicas para que você possa fazer um estudo de um livro da Bíblia, fazer um estudo de um texto da Bíblia, conhecer algumas regras com relação à interpretação da Bíblia. Porque é aquela questão, as pessoas leem a Bíblia, mas elas acham que a leitura da Bíblia tem que ser, de uma interpretação da Bíblia, tem que ser do meu jeito, minha forma, da forma que eu penso, da forma que eu acho que deve ser interpretada. E não é assim, tem regra, você tem regra na questão da interpretação. Então eu vou destacar aqui 3 regras, ok? Primeiro, o que significa o texto naquela época? Sem um conhecimento do significado do texto quando ele foi escrito, torna muito difícil a questão da interpretação. Então esse é o primeiro passo. O que significa o texto naquela época? Você tem que saber. Se você não tiver um conhecimento, né, ou do texto escrito, torna-se difícil a interpretação. Então por isso nós devemos considerar quando, a quem e por que foi escrito aquele texto. Então, quando você tem clareza dessas verdades, o que significa o texto naquela época, fica melhor para que você venha ter um conhecimento adequado do texto que você está lendo. E para se ter conhecimento, né, para que você venha fazer estudo melhor, é bom você ter materiais didáticos, como livros, bons dicionários, bons livros de apoio. Isso aí vai lhe ajudar você a compreender a Bíblia. Porque mesmo que você tenha a Bíblia, tem coisas que não vai precisar de uma interpretação, da ajuda de um livro para que você venha entender. Porque o próprio texto, ele se interpreta por si só, sem muita coisa. Mas é aquela questão, você tem que ter em mãos um bom dicionário bíblico e bons livros. Você tem que ter essas verdades para que você possa ter o conhecimento do texto, do livro, da época, para que você venha ter uma compreensão melhor. Em segundo lugar, estudar o texto à luz da Bíblia no seu todo. Então, às vezes, o próprio texto ele mesmo se interpreta. Então você não pode esquecer isso, estudar o texto à luz da Bíblia no seu todo, ou seja, texto e contexto. O contexto para você entender realmente o que é que o texto quer falar. O texto no seu todo, sentido geral. Nenhum texto pode ser interpretado isoladamente. Não pode se chocar de forma alguma com os ensinamentos da Bíblia, meu irmão. Porque se você lê um texto isolado, né? Você lê um texto isolado, sem contexto, meu amigo, vai causar um choque nos ensinamentos da Bíblia. Por isso que hoje surgem muitos grupos com falsos ensinamentos, grupos heréticos, por essa questão. Às vezes a pessoa está estudando a Bíblia, ele não procura ter um conhecimento geral do livro, ou às vezes do texto, do próprio texto, não compreende no seu todo, né? Então acaba às vezes causando um grande problema, se chocando com outros ensinamentos da Bíblia. Porque o próprio Pedro, né, quando ele escrevendo para os cristãos em Babilônia, ele faz citação dos escritos de Paulo, onde ele diz, olha, o nosso irmão Paulo tem assuntos que são difíceis de interpretação, que os próprios indutos usam, né, interpretam para a sua própria condenação. Então você vê que a coisa é séria. Então as pessoas pensam que ler a Bíblia eu tenho que interpretar do meu jeito. Não, você tem que ler um texto da Bíblia à luz da Bíblia, no seu todo. Você não pode estudar texto sem contexto, porque isso aí pode servir um pretexto para heresia, para um falso ensinamento. Terceiro lugar, aplicar a interpretação do texto para a vida atual. Ou seja,
A gente sabemos que a Bíblia, ela contém muitas fontes históricas, coisas de não sei quantos mil anos. Então, você tem que estudar a Bíblia. Mesmo que você estude a parte histórica, você tem que saber aplicar, né, o que você leu. Você tem que saber aplicar para os dias atuais de hoje. Porque assim, a Bíblia não deve ser ensinada apenas no sentido histórico. Trazer os fatos históricos para a sua realidade, tirar algumas lições daquele texto para a sua realidade nos dias atuais. Porque tem pessoas que lê a Bíblia, ele quer viver como o pessoal lá viveu lá nos tempos de Moisés, nos tempos de Jesus, nos tempos do apóstolo Paulo, que era uma sociedade diferente. Então a gente precisa saber aplicar fonte histórica, trazer para os dias atuais. O que lição eu posso tirar aqui? Como eu posso aplicar isso aqui na minha vida? Você tem que se perguntar, não é verdade? Porque assim, as fontes históricas, a gente devemos entender uma coisa, que cada ser humano, a sociologia ela define isso, que cada ser humano ele é produto da sociedade em que vive. A sociedade dos tempos bíblicos era totalmente diferente do tempo da nossa sociedade. Então é muito importante quando você lê a Bíblia saber aplicar a interpretação. Tem que aprender uma coisa: não se precipite em interpretar a Bíblia de qualquer maneira. Prudência, você que vai estudar a Bíblia, que você estude a Bíblia com oração, para que Deus possa lhe dar a revelação dentro da palavra. Então, meus amados, eu deixo aqui essa palavra, essa dica, para que você venha estudar a Bíblia de maneira eficaz, ok? Deus abençoe, o meu abraço, em nome de Jesus.